Gente, vamos lá. Eu acredito que Deus ama a prosperidade do seu povo. Quem acredita nisso? Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus, ele anseia pelo nosso crescimento. Deus anseia pelo meu crescimento, Deus anseia pelo seu crescimento. E mesmo nós passando por crise, mesmo o mundo vivenciando um período da história tão dramático, existem pessoas crescendo. Existem pessoas rompendo, existem pessoas avançando. Enquanto alguns estão passando fome, outros estão vendendo comida. Enquanto uns estão precisando de bênção, outros estão abençoando. O que eu entendo? Será que Deus tem uma panelinha? Já comentei isso com vocês. Será que Deus, ele escolhe, poxa, eu quero abençoar a família da missionária, mas não quero abençoar a vida do Darlan. Ah, eu quero abençoar o pessoal da IECP, mas não quero abençoar o pessoal ali da Assembleia de Deus. Obviamente que não. Nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção? É diferenciação. É como se Deus não fizesse as suas escolhas de forma parcial. Na verdade, não existem preferidos de Deus. O que existem são pessoas que preferem Deus mais. Lá em João 14, versos 6, 7 e 8, diz assim: aqueles que têm o meu mandamento e os guardam, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando manifesta a glória de Deus aqui nessa noite. Quando nós estamos com Deus, quando nós manifestamos a glória de Deus, os princípios de Deus se manifestam em nós. Quantos estão entendendo? Quando nós estamos em Deus, os princípios de Deus se manifestam em nossa vida. O que é princípio, Darlan? Princípio é a aplicação dos valores. O que é valor, Darlan? Valores é a característica do caráter. Algumas pessoas seguem princípios, algumas pessoas seguem valores e por isso são abençoados. Não sei vocês, mas algumas pessoas alcançam as bênçãos naturalmente. E eu descobri, Darlan, com meus 31 anos de idade, que o maior inimigo de eu alcançar uma bênção não é Deus, não é o diabo, não é a minha esposa, não é a igreja. O maior inimigo de eu alcançar uma bênção se chama Darlan Alves. Sou eu mesmo. Às vezes eu não alcanço porque eu não tenho fé. Às vezes eu não alcanço porque eu não estou preparado para alcançar. Isso pode colocar o título para mim, Belis, fazendo favor? Eu queria trazer para vocês então uma mensagem que tem como título: o que vem antes do crescimento? O que vem antes do crescimento? Eu aprendi com o pastor Welton aqui na igreja o princípio da prosperidade, né, pastorzão? O princípio da prosperidade é trabalho, boa administração e também existem princípios do crescimento. Vou trazer um para vocês nessa noite, né? Mas o que vem antes do crescimento? O que vem antes do crescimento? O que eu vejo, meu irmão? O crescimento é um princípio. Eu já posso adiantar para você. O que vem antes do crescimento é a palavra organização. Nada cresce desorganizado. Esse é o maior princípio do crescimento. Nada cresce desorganizado. Eu conheço uma empresa que cresceu de forma desorganizada. Eu conheço uma pessoa que cresceu de forma desorganizada. Meu irmão, se ele cresceu de forma desorganizada, não é profecia. Se ele continuar desorganizado, vai quebrar, vai cair. Nada é sustentável, nada se mantém de maneira desorganizada. E Deus quer organizar vidas aqui nessa noite, amém? Deus quer organizar vidas, Deus quer organizar empresas, Deus quer organizar famílias, Deus quer restaurar casamentos por meio de um princípio chamado organização. Porque a partir da palavra de Deus, a organização acontece. Que eu vejo. Eu não acredito no evangelho que somente me salva para o futuro e a eternidade. Eu acredito no evangelho que restaura a minha vida hoje. Restaura a minha vida agora. Restaura as minhas coisas nesse exato momento. Porque tem pessoas que acreditam só quando Jesus voltar. Não, meu irmão, Jesus já está aqui nesse mês, já está aqui nessa noite, já está aqui nesse lugar, amém? O Jesus que fará semana que vem, que fará quando Ele voltar, Ele já está fazendo coisas grandes aqui nesse culto, aqui nesse lugar.
Se eu sair daqui eu já saí abençoado, eu tenho certeza que você também vai sair abençoado, meu irmão. Deus vai fazer coisas lá na eternidade, mas Jesus já está fazendo coisas aqui nessa casa de adoração, meu irmão. E o que Deus quer fazer? O que é organizar as nossas vidas. Quem está entendendo? Caminhando, meus irmãos. Olha essa frase. Está em 1 Coríntios 14, 33. Não precisa colocar não, mas presta atenção comigo. Olha. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Mas Deus não é Deus de desordem, mas de paz. A palavra paz é um advérbio de oposição. Então o que a Bíblia fala pra gente? Onde existe desordem, não há paz. Onde está desorganizado não tem paz. E aonde tem paz não tem desordem. Já viu aquela frase? A criança traz alegria para casa. Quem já viu? Mas o que acontece quando a criança traz alegria para casa? O que vai embora? A paz. A paz vai embora, né? A criançada vem para casa, daí a paz vai embora. E eu não tenho filho. Na verdade, eu tenho 2 cachorros. Um foi planejado, o outro foi acidente. Diante de Deus. Um foi planejado, outro foi acidente. Diante de Deus. Letícia um dia chegou para mim, olha aqui. Eu falei, olha aqui o quê? O cachorrinho chegou lá, mas enfim. O que eu vejo, meus irmãos? De forma geral, até me perdi aqui. Nem sei porque eu falei de cachorro aqui, mas me achei. A criança traz alegria, mas tira a paz da casa, enquanto a partida, a casa que não tem criança, ela tem paz, mas não tem alegria. O que eu entendo, meu irmão? Segundo a ótica de Deus, segundo o entendimento de Deus, né? Onde existe paz, não tem desordem. Onde tem desordem, não existe paz. Olha outra frase. O problema nunca é a falta de tempo. O problema nunca é a falta de tempo. O problema é sempre a organização. Não é falta de tempo, irmão. Se eu quiser tempo, eu vou construir tempo para desfrutar de alguma coisa. Se eu quiser estar na igreja, eu vou construir tempo para desfrutar momentos aqui na igreja. Se eu quiser trabalhar, eu vou conquistar maneiras de trabalhar, vou construir portas para trabalhar. Existe aquela frase que diz o seguinte: não tem porta aberta para mim, meu irmão. Se não tiver porta, eu construo a porta. Se não tiver oportunidade, eu construo a oportunidade. Se eu quiser fazer, e Deus vai me capacitar para fazer, meu irmão. O que eu vejo? Não é falta de tempo, é falta de organização, prioridade. Estabelecer propósitos, caminhando. Olha outro versículo, 1 Coríntios 14, 40 que nós lemos. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Orientação do profeta. Finalizando, coloca para mim, por favor, essa introdução. Lucas 14, 28, 30. Lucas 14, 28, 30, para a gente sair da nossa introdução. Lucas 28, 14, 30. Queria ler com vocês juntos essa aqui. Aproveitando e remindo o tempo aqui. Lucas 14, 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Olha o que a Bíblia diz. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, né, e não podendo acabar, todos que vierem comecem a escarnecer dele. Verso 30. Dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Mas irmão, sabe o que eu aprendo? Que a vida com Deus é planejamento. Que a nossa vida em sociedade tem a ver com planejamento, tem a ver com organização, tem a ver com separar um tempo para construir determinadas coisas. O que eu vejo muitas das vezes, né? O crescimento, ele é natural, mas aquilo que não cresce é deficiente. O crescimento é natural, o que não cresce é deficiente. Por exemplo, tem pessoas que têm deficiência moral, tem pessoas que têm deficiência financeira, tem pessoas que têm deficiência emocional, tem pessoas que têm deficiência física, e o meu Deus, que é o seu Deus, Ele quer restaurar tudo isso nessa noite, amém? Ele quer que nós voltemos a crescer nas áreas que nós paramos de crescer. Ele quer que nós voltemos a romper nas áreas que nós paramos de romper. Quem está entendendo?
Deus quer que nós façamos nas áreas que nós paramos de fazer. Meu irmão, Deus não é o Deus do deficiente. O meu Deus é eficiente, Ele está aqui nessa noite, Ele quer abençoar você, amém? O meu Deus quer te abençoar, Ele quer nos abençoar primeiro, né? Eu preciso entender que o primeiro princípio da organização, do crescimento, se chama organização. Primeiro eu organizo para depois crescer. Eu lembro lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, o pessoal da igreja começou a brigar. Poxa, apóstolo Paulo plantou a nossa igreja. Ah, não, foi Apolo que plantou a nossa igreja. Veio Paulo exortando, veio Jesus por meio de Paulo exortando, dizendo o seguinte: meu irmão, não importa quem plantou, não importa quem regou, mas quem dá o crescimento se chama Deus. É Deus que promove o crescimento, é Deus que estabelece o crescimento em nossas vidas. Quem está entendendo? O crescimento vem dele, meu irmão. O que eu tenho que fazer? Eu não posso organizar a obra, eu não posso desorganizar aquilo que ele está fazendo. É ele que dá o crescimento. Não importa se o pastor Elton plantou, se o Joab está regando com os jovens aqui junto com a Pama, quem está dando crescimento é Deus. O que eu tenho que fazer? Não atrapalhar a obra de Deus na minha vida. Como você está entendendo? Caminhando, o que é organizar segundo o dicionário? Organizar significa arrumar. Organizar significa estruturar. Organizar significa planejar e equilibrar. Eu gosto muito de uma palavra chamada equilíbrio, porque se eu não me engano, se minha memória não estiver ruim, Mateus 5,16, a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. E para que serve o sal? Se tiver muito sal na comida, dá para comer? E se tiver pouco sal? O sal fala de equilíbrio. É o equilíbrio que torna uma vida organizada. É por meio do princípio do equilíbrio que as coisas de Deus acontecem no tempo das coisas de Deus em nossa vida. O que Deus quer restaurar para a nossa geração é trazer de volta o equilíbrio. Antônimo de organização. Antônimos são palavras diferentes, né? Desorganização, bagunça. O que não está organizado está bagunçado. Confuso, desordem, baderna. Meu irmão, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Se está gerando bagunça, se está gerando desentendimento, se está gerando desinformação, não veio de Deus. Não veio de Deus. A bênção de Deus enriquece, ela não acrescenta dores. Meu irmão, Deus nos colocou nesse mundo para governar, amém? Deus nos botou nesse mundo para a gente gerenciar. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus construindo o mundo com Jesus, Espírito Santo. Um dia ele virou para Jesus: Jesus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre as aves do céu, sobre o peixe do mar, e sobre todo animal que se move pela face da terra. Meu irmão, se você existe é porque Deus quer que você governe. Se nós existimos é porque Deus quer que nós gerenciemos aquilo que Ele deixou em nossas mãos. A sua casa não é para o de fora gerenciar, você vai gerenciar a sua casa. O emprego que você tem não é para outro gerenciar, meu irmão, é que você gerencie o seu emprego. O ministério que você exerce nessa igreja não é para outro, Deus colocou em suas mãos, então Deus quer que você gerencie o seu ministério. Quem está entendendo? Deus nos colocou nesse mundo para gerenciar, governar, administrar. E o que eu entendo? O grande problema hoje, não sei vocês, mas quando uma área da nossa vida está desnivelada, está desequilibrada, ela acaba afetando outra área da nossa vida. Como assim, Darlan? Poxa, gente, não adianta eu ter muito dinheiro, não adianta eu estar feliz com o meu carro zero, não adianta eu estar feliz com a minha casa nova se minha vida emocional estiver destruída. Não adianta eu estar com a vida emocional bem, não adianta eu estar com a minha vida espiritual bem se eu estiver sem dinheiro. Vou ser sincero, quem consegue louvar a Deus aqui com zero dinheiro na conta? Uma coisa depende da outra. Então a desorganização, ela afeta todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que tem uma área desorganizada, ela acaba afetando outras áreas. Por exemplo, pessoas que são casadas. Às vezes a pessoa está bem no casamento, porém ela está mal no seu serviço. E acaba trazendo o quê? Problemas do serviço para o casamento. Às vezes é o contrário. A pessoa está vivendo o melhor momento profissional dela. Ela está vivendo a melhor experiência profissional que ela pode viver. Porém, ela está mal dentro de casa, meu irmão. Nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso dentro de casa. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha. Jesus, você é o primeiro. Meu coração
tem mais nada, é isso? Graças a Deus por isso. Meu irmão, o que eu vejo? Uma área desorganizada, ela atrapalha todas as demais áreas da nossa vida. Para a gente caminhar para o nosso meio e fim, o relógio está avançando ali. Você conhece alguém que tem a casa desorganizada? Conhece? Você conhece pessoas que acumulam objetos desnecessários? Minha mãe tinha um copo virgem lá na minha casa. Nem sabia que existia copo virgem. Eu saí de casa, depois de... Casei com 29 anos. 29 anos o maldito copo não foi usado. Tava acumulando um copo virgem que ninguém usou, cara. Tava acumulando coisas que não eram utilizadas. Você deve ter um copo virgem em casa também. Tem pessoas que têm roupa e não usa. Tem pessoas que têm tênis e não usa. E isso acaba gerando falta de espaço, meu irmão. O espaço ocupa espaço. O lixo ocupa espaço. Às vezes pessoas desorganizadas. Conhece alguém desorganizado no trabalho? Conhece alguém desorganizado financeiramente? Nossa Deus. Tem pessoas que têm o dinheiro para pagar o boleto, mas perdem o prazo de pagar o boleto, daí paga juro. Não precisa pagar juro, só que a pessoa perde o prazo. É só pagar dentro do prazo que não paga juro. Eu ia falar caramba, mas não pode, né? Vou falar caramba não, né? Mas vamos lá. Você conhece alguém desorganizado no dia a dia? Meu irmão, tem gente que não consegue chegar no horário certo para os compromissos. Foi sem querer. Tem gente que não consegue chegar no horário certo para os compromissos. Tem gente que não consegue cumprir uma promessa que fez para alguém. Pessoas desorganizadas. Tem pessoas desorganizadas nos relacionamentos. Como assim no relacionamento, Ana? Pessoas que não conseguem dar um oi para alguém. Pessoas que não têm o tempo de mandar um abraço para alguém. Pessoas que não têm tempo para de repente sentir falta de alguém que não veio no culto. Pessoas desorganizadas. Tem marido que não lembra a data do aniversário de namoro. Tem esposa que não lembra a data do aniversário de casamento. Tem gente que não lembra a data do aniversário do melhor amigo, da mãe, do pai. Enfim, tem gente desorganizada que não lembra momentos de eventos. O que eu vejo, meu irmão? Caminhando para o nosso meio fim aqui. A vida emocional das pessoas está desorganizada. Desorganizada. Sabe, eu acredito, pastorzão, que o crente tem que ser diferente. Meu irmão, eu sou do tempo que o crente era diferente, que o crente falava de maneira diferente, que o crente se comportava de maneira diferente, que o crente se postava de maneira diferente, meu irmão. Quando alguém entra na minha rede social, ele tem que ver Deus na minha rede social. Quando alguém entra na minha vida, tem que ver Deus na minha vida. Quando alguém entra na minha casa, tem que ver Deus na minha casa, meu irmão, porque o crente é diferente, amém? Não tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com aquilo que eu carrego. E aquele que eu carrego é o dono da prata e do ouro. É aquele que fez todas as coisas, é aquele que fez o universo. Então eu tenho que ser diferente por causa daquele que eu carrego. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Para mim é inadmissível ver um crente mendigando pão, cara. Para mim é inadmissível ver um crente vivendo em necessidade, diferente de passar por necessidade. Porque tem pessoas que a necessidade é o ponto de chegada. E tem pessoas que a necessidade é o ponto de partida. Para mim é inadmissível ver um homem de Deus passando por necessidade. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: se a minha teologia não muda a minha biografia, ela é uma hipocrisia. O que é teologia? Meu conhecimento de Deus. Se meu conhecimento de Deus não muda a minha biografia, a minha história, ela é uma mentira. Ela é uma hipocrisia. O que eu vejo, meu irmão? No Brasil, a cada 3 casamentos hoje termina em divórcio. 1 termina em divórcio. Repetindo, a cada 3 casamentos no Brasil, 1 termina em divórcio. Meus irmãos, às vezes casamento termina em divórcio por quê? Por falta de objetivo definido, por falta de organização. O marido fala A, a esposa fala B. O marido fala, vamos economizar, a esposa fala, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. Eu cansei de ir na casa dos outros, onde o marido pensava uma coisa, a esposa pensava em outra coisa. O que acontecia? Não havia organização. E se não tem organização, não tem crescimento. Sabe, objetivos diferentes fazem caminhos diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu admiro aqui na igreja, de coração, eu sei que os nossos líderes são nossos líderes espirituais,
Mas eu acho que o que mais santifica e abençoa a minha vida é a vida conjugal dos dois, da missionária e do pastor Elton. Porque o pastor Elton mal terminou de falar e a missionária está fazendo o quê? Aleluia! Glória! É a primeira a glorificar, é a primeira a levantar a mão. O pessoal até brinca que o pastor paga a missionária por fora. É a primeira que bate palma, é a primeira que glorifica, meu irmão. É uma autoridade espiritual de uma vida de verdade organizada espiritualmente. É por isso que eu vou vir no encontro aqui de casados. Quem vai vir? Porque tem autoridade espiritual de vida conjugal organizada. Salmo 133, verso 1 diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Meu irmão, o que é divisão? Divisão fala de duovisão. Duo vem de dois. Então divisão significa duas visões. Tem casa que tem duas visões: a visão do marido e a visão da esposa. Aqui na igreja, a visão que tem para prevalecer é a visão que Deus deu para o anjo da igreja, que é do pastor Elton. Se eu vier com uma visão diferente, o que eu vou causar? Divisão. E com divisão a obra não cresce. E não crescendo, todo mundo é impactado. Que eu vejo Deus derrama a bênção onde há união, unidade, fortalecimento. Quem está entendendo? Meu irmão, financeiramente falando, 78% dos brasileiros estão endividados. 78%. Significa dizer que de cada 10 brasileiros, 8 estão com problema financeiro. 80% das empresas no Brasil quebram em menos de 10 anos. 80%. Então de cada 10 empresas, 8 quebram em menos de 10 anos. O que eu vejo? As pessoas compram aquilo que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Compra aquilo que não precisa com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Meu irmão, o que eu vejo? Nós ficamos... Sim? Meus irmãos, eu tenho uma pequena empresa aqui em Cruzeiro, né? Eu trabalho com consultoria. E na grande maioria das vezes, é até o tema da pregação, é a falta de organização. O cara abre uma empresa, não sabe quem que é o público que ele quer alcançar, quanto dinheiro ele tem, quanto tempo ele pode ficar sem a empresa girar dinheiro e capital para ele. Bota pessoas incapacitadas para fazerem serviços de pessoas capacitadas. Bota um primo, uma cunhada, um parente, mas não bota um profissional. Falta de organização, na minha visão. Um planejamento, um plano de ações. É tudo aquilo que nós conversamos aqui no culto, né? Pô, eu preciso de um plano de ações, planejamento. Pô, se eu quero alcançar alguma coisa, vai ser no susto da noite pro dia? Eu moro no Jardim, moro no Segundo Retiro, eu morava no Jardim Primavera. Uma casa de queijo ali venceu, ou melhor dizendo, quebrou em um mês. Falei, poxa, o cara não tinha capital de giro para aguentar um mês vendendo queijo. Cadê a organização? Cadê o planejamento? E a vida das pessoas não é assim também? As pessoas às vezes quebram por falta de planejamento, falta de gestão, né? Infelizmente. Meus irmãos, são 1h17, vou ter que correr aqui finalizando, pular algumas coisas, mas fica aqui. É isso, pastor? Caminhando para o nosso fim aqui, nós ficamos muitas das vezes espiritualmente desorganizados, tentando impressionar pessoas. Mais uma vez comprando o que eu não tenho, com dinheiro que eu não tenho, para mostrar para quem eu não gosto, aquilo que eu não preciso. Nós ficamos muitas das vezes desorganizados, tentando impressionar as pessoas. E o pastor falou aqui minutos atrás, olha, meu irmão, não tem a ver com aquilo que eu acho, não tem a ver com aquilo que eu penso. Eu não devo agir em cima de uma necessidade. Eu não devo agir em cima de um achismo. Eu devo agir em cima de um propósito de Deus. Eu devo agir em cima da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me direciona. É a palavra de Deus que me abre a porta. É a palavra de Deus que me faz fazer aquilo que Ele quer que eu faça e agir de maneira organizada. Eu aprendi com Deus, olha, se Deus falar sim para mim, eu vou lá e faço. Se Deus falar para mim não, o que eu faço? Eu não faço. E se Deus não falar nada, meu irmão, eu não faço nada. Isso é uma vida organizada. Eu não tenho que tentar pagar de bonito lá fora, ficar comendo lanche, pizza, indo para Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, nada contra. Eu gosto eu faço isso para tentar impressionar os outros, meu irmão. Tem que impressionar acima de tudo, é o nosso Deus. É o nosso Deus que está aqui nesse lugar. Eu conheço famílias que quebraram porque tentaram viver em função do outro. E o pastor acabou de comentar aqui. Estou falando até rapidinho por causa do meu tempo. Acabou de falar que se eu vivo em função do elogio do outro, quando a crítica vier, eu morro. Eu me organizo em direção a Deus.
eu me movo em direção a Deus, eu me coloco em direção ao propósito de Deus, não se movo em relação à necessidade, porque a sua necessidade não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus se chama fé, amém? Existe fé aqui nessa noite, fé nesse lugar, caminhando para o fim. Abre para mim multimídia, Marcos capítulo 2, verso 1. Correria, mas vamos lá. Terminar antes da hora, ou dentro da hora. Marcos capítulo 2, verso 1. O que vem antes do crescimento? O que vem antes do crescimento? É a organização. Existe um versículo lá em Marcos capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Pergunta para o texto, quem entrou em Cafarnaum foi Jesus. E soube-se que Jesus estava em casa. Olha que legal, Jesus tinha casa. Em algum momento ele morou em Cafarnaum. E Jesus era um apóstolo missionário, né? Apóstolo significa aquele que é enviado. Profeta é aquele que fala antecipadamente. Então Jesus era um apóstolo, aquele que cumpria a obra missionária. E ele parou de férias um pouquinho e ficou ali na casa dele em Cafarnaum. Verso 2. No verso 2 diz que a multidão ficou sabendo que Jesus estava ali naquele lugar e juntou uma galera ali na porta, a ponto que não cabiam mais entrar pessoas na casa de Jesus, enquanto Jesus anunciava a palavra de Deus. Onde Jesus estava, a multidão se reunia. Onde Jesus estava, a palavra de Deus era anunciada. E onde a palavra de Deus era anunciada, vidas eram organizadas, vidas eram transformadas, vidas eram alcançadas. Meu irmão, Jesus está aqui nessa noite, amém? A palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Jesus está com a gente aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar. E onde Jesus está, acontecem sinais, acontecem maravilhas, acontecem prodígios, acontece desorganização, ou melhor dizendo, organização de vidas e propósitos, amém? Estou falando rápido, né? É o dicionário, é o tempo, vamos lá, verso 3. E aqui começa o final. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Existiam 5 best friends. Um era paralítico, e esses 4 amigos estavam levando esse paralítico. Levando para onde? Para a casa de Jesus. Porque na casa de Jesus existe milagre. Porque na casa de Jesus existe organização. Porque na casa de Jesus o propósito se estabelece, o propósito acontece, meu irmão. Esses 4 amigos levaram esse paralítico para a casa de Jesus. Sabe o que eu vejo? Esses 4 amigos, geralmente nós pregamos essa mensagem olhando a ótica do paralítico. Mas vamos trazer um pouquinho para a ótica dos amigos. Os amigos, eles tinham um objetivo. Qual que era o objetivo? Levar o amigo paralítico para a casa de Jesus. Meu irmão, quer ter crescimento na sua vida? Estabeleça um objetivo. A organização começa por meio de um objetivo. Quem não sabe o que procura, nunca vê o que encontra. Senão nós deixamos a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Que isso, missionário? Tá gravando não, né? É da nossa época, né? Fiquei triste de que MC Marcinho morreu, que era da minha época, mas deixa isso para outro momento, né? Os mais velhos não lembram disso, deixa aqui, os mais novos, né? Até esqueci onde eu estava de novo. Precisamos de um objetivo. Quem não tem objetivo não vai para lugar para nenhum. Eu fui para casas que eles gastavam dinheiro tudo numa área e deixavam de usar o dinheiro para a área principal. Eu conheci pessoas, né, que tinham de repente a vontade de alcançar determinadas coisas, mas perdia o dinheiro com bebida, perdia o dinheiro com coisas vãs e coisas vagas. O que eu vejo? É necessário ter um objetivo. E mais que um objetivo, esses homens de Deus ali no versículo 3 está dizendo o seguinte: eles tinham amigos que os faziam alcançar o objetivo. Meu irmão, além de ter um objetivo, nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos fazem alcançar o propósito. Tem pessoas querendo te ajudar aqui nessa noite, amém? Nós queremos ajudar a sua vida, construir a sua história junto com você.
Traga para perto de você amigos que somem com a sua vida, que acrescentam para o seu objetivo. E manda fora aquelas pessoas que não tem nada a ver com o seu propósito. A última vez que eu conversei com um amigo meu secular do mundo, né? Jovem ainda, como eu sou jovem ainda. A última vez que eu conversei com ele, eu ia falar o nome dele aqui. Ele falou pra mim que ele tinha dormido com 3 meninas no final de semana. Não sei se é verdade, né? Mas, gente, eu sou casado, cara. Se eu tiver amigo desse tipo perto de mim, a probabilidade de eu não alcançar meu objetivo é muito grande. Eu preciso ter pessoas perto de mim que têm o mesmo objetivo. Como estão entendendo? Verso 3, caminhando para o fim. Verso 4, né, melhor dizendo, perdão. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, o paralítico, os 4 amigos querem se aproximar de Jesus. Porém, por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui eu entro onde o pastor me questionou. Meu irmão, não adianta ter um objetivo somente. Não adianta somente ter amigos que me façam cumprir o objetivo. Eu preciso ter um planejamento. O que é o planejamento? É o plano em ação. É a organização para que o objetivo aconteça. E como que vem o crescimento por meio do planejamento? Por meio do estudo, por meio do empenho, por meio da análise do ambiente. Meus irmãos, crescimento tem a ver com estudo. Crescimento tem a ver com constância. Para crescer eu tenho que me preparar. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês estão correndo também. Eu estou trabalhando hoje em Cruzeiro, Lorena e Guará. Hoje eu estou finalizando uma pós-graduação, uma licenciatura e faço 5 anos de curso de inglês. Porque eu creio que Deus quer me levar para lugares altos. Eu creio que Deus quer me levar para lugares onde eu jamais imaginei. E se eu ainda não recebi, porque eu ainda não estou preparado. Então o planejamento faz antecipar o propósito de Deus para a minha vida. Quantos estão entendendo? Caminhando para o fim, verso 5. Antes do verso 5, nós temos que ter um objetivo. Nós temos que ter um planejamento. E não adianta eu ter um objetivo, eu ter um planejamento e eu não executar isso em minha vida. Eu conheço pessoas que têm ideias fenomenais. Eu conheço pessoas que têm planejamentos fenomenais, mas são pessoas teóricas. Pessoas que não colocam em prática. Pessoas que falam, mas não têm a convicção para fazer acontecer. Não, meu irmão, Deus quer que nós executamos os nossos sonhos a partir dessa noite. O que Deus tem pra gente? Transforme o seu sonho em objetivo e coloque ele para rodar. Deus vai te fazer chegar lá, meu irmão. É Deus que promove o crescimento por meio do seu sonho, do seu objetivo. É Deus que vai dar o crescimento para essa igreja, para esse ministério, por meio da organização. Então não é somente ter um objetivo, eu tenho que ter planejamento. Não é somente ter um planejamento, eu tenho que executar esse planejamento. E finalizando, verso 5, olha o que a Bíblia diz. Jesus vendo o quê? A fé deles. Jesus vendo o quê? A fé deles, meu irmão. Jesus age por fé. Jesus age na fé, meu irmão. A sua necessidade não move o coração de Deus. A sua tristeza não move o coração de Deus. A sua dificuldade não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus se chama fé. E Deus achou fé aqui nessa noite, amém? É a fé que nos leva a cumprir o propósito de Deus. É a fé que nos leva a fazer. É a fé que nos leva a executar, meu irmão. A gente precisa ter fé. E quando Jesus achou fé na vida desses jovens, verso 7 para mim, por favor, é aqui a gente finaliza. Verso 8, melhor dizendo, vou pular um pedaço aqui por causa do tempo. Jesus disse, conhecendo logo o seu coração, que assim arrazoavam-se entre si, disse-lhe, por que ficam zombando daquele homem dentro do vosso coração? Verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou dizer-lhe, levanta e anda e toma o seu leito? Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico, verso 11, eis que te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, meu irmão. Deus cumpriu o objetivo na vida daqueles 5 amigos, meu irmão. Deus cumpriu o propósito pela vida do paralítico, meu irmão.
A paralisia não travou a vida daqueles homens de Deus. A paralisia não travou o propósito que Deus tinha na vida daquelas pessoas. A paralisia não fez com que aqueles homens permanecessem paralíticos, meu irmão. Deus quer cumprir propósito, Deus quer cumprir promessas, e Deus vai cumprir promessas aqui nessa noite, amém? Você pode ficar de pé? Caminhando para o fim, meu irmão, Deus vai cumprir propósito, Deus continua cumprindo propósito. Ainda no verso 11, aqui eu finalizo. O que Jesus disse para o paralítico? Vai para a sua. Sabe onde a organização começa? Dentro de casa. Meu irmão, é no acordar que eu sou organizado. É no orar ali quando o pastor não está vendo que eu sou organizado. É quando eu estou tratando bem a minha esposa, quando eu estou tratando bem os meus amigos, é quando eu estou tratando bem os meus colegas, que eu tenho que ser organizado. Jesus irá restabelecer a organização dentro da sua casa, dentro do seu serviço, dentro da sua empresa, onde quer que você pisar com as plantas dos seus pés, esse lugar será abençoado e tomado para a glória de Deus. Esse lugar será abençoado e as pessoas irão contar tudo aquilo que Deus tem feito naquele lugar, amém? Finalizando, verso 12. E levantou-se, e tomando logo leite, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Meu irmão, aquele que dava risada de você, aquele que não acreditava que Deus ia fazer por você, irá contar o seu testemunho, meu irmão. Aquela organização que Deus vai promover na sua vida, as pessoas vão contar umas para as outras a organização que Deus construiu na sua vida. E para isso eu preciso de fé, para isso eu preciso me organizar. Deus quer reorganizar famílias aqui nessa noite, Deus quer reorganizar propósitos aqui nesse lugar. Eu faço parte da organização de Deus nessa noite para a sua vida. A nossa igreja faz parte da organização de Deus para a sua vida. Então coloque na mão de Deus, tenha fé, porque Deus irá cumprir o propósito, meu irmão. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro II proclamou a independência do Brasil. Um homem chamado Jesus, há 2023 anos atrás, proclamou a sua independência. Você não deve nada para ninguém. Aquilo que Deus tem para dar para você é maior daquilo que está lá fora. Então, meu irmão, feche seus olhos e vamos louvar a Deus nesse lugar. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Levante a sua mão bem alto, vai. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um ar. Pode ser mais forte, vai. Levante a mão e cante, vai. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando ar. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vai dando glória, vai. Aleluias, 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 aleluias. Quer dizer, louvai ao Senhor, aleluias. Você pode dar aleluias aí no seu lugar. Aleluias. Feche seus olhos um minutinho, vai. Diga aleluias, aleluias. Organiza a casa, Jesus. Quantas vezes, Jesus, o nosso emocional está desorganizado.
sorrimos por fora, mas choramos por dentro. Quantas vezes não sabemos para onde ir porque estamos desorganizados. O Senhor quer organizar os seus pensamentos. O Senhor quer organizar a sua casa. O Senhor quer organizar a sua vida. Aleluias, deixa Ele organizar, vai. Diga: Jesus, organiza a minha casa espiritual. Diga a Ele nessa noite. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Preste atenção nessa frase, ó. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, pouquinho. Gente, a gente vai encerrar agora. Tem um cafezinho. Não vai embora sem tomar um café. Eu gosto muito de ministrar aqui como se fosse o meu último culto. Eu gosto de conversar com pessoas, amar pessoas, abraçar pessoas, né? Pedir perdão, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso último culto, o nosso último encontro. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa hora. Preste atenção, não converse agora. A gente já vai terminar. Já vou liberar vocês. Organiza o que tem que organizar. Esse dia eu estava conversando com o Joab. Eu gosto muito de conversar com o Joab. Joab tem espírito de velho, igual o meu. Ele gosta de conversar comigo. E conversa vai, conversa vem. Eu falei: filho, teve uma época, Darlan, que a minha vida estava tão desorganizada. Que isso, pastor? Que eu tirava o dízimo do limite do banco. Sério. Mas eu nunca deixei de entregar, nunca. Que é um princípio que eu não quebro. E um dia eu e o pastor sentamos em casa e falamos: amor, você está gastando demais. O pastor, eu falando para ele: para com isso. Vamos organizar nossa vida. A gente nunca vai ter um carro, a gente nunca vai poder crescer se nós não formos organizados. Comprando coisas que a gente não precisa comprar. Eu comprei esse sapato preto aqui porque eu não tenho nenhum para vir para a igreja. Nenhum, sério. Eu vou usar sempre esse. É tênis, 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 né? Agora eu tô chegando... Então, né? Então, assim, a gente vai ficando velho, chega de usar tênis. O povo, vamos usar um sapato, né? E é isso. Então, o que eu quero dizer para você? Ainda dá tempo de organizar a sua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado: ainda dá tempo. Organiza. Gente, que palavra maravilhosa foi essa aqui. Às vezes um coach, não estou dizendo para você que Jesus não traz instruções como coach na Bíblia, porque ele traz. Um coach cobraria uma palestra dessa aí uns 5.000 para falar, né? Dentro da Bíblia também, como o Darlan ministrou para a gente do Espírito, que o Darlan é crente, até o tutano, né? Então pegue essa palavra. Se você estiver bem financeiramente, se você estiver organizado emocionalmente, você vai estar bem em qualquer lugar. A gente não vai nem precisar, o Lucas nem vai precisar. Levante a sua mão, a pastora nem vai precisar. Dá glória. Não, você já vai vir levantando a mão, dando glória a Deus, falando em línguas estranhas, abraçando todo mundo. Por quê? Você está organizado mentalmente, emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas, no seu casamento, na sua casa. Então, olha só, que essa palavra que foi ministrada aqui hoje, como muitas têm sido, você vai degustando essa palavra. Não joga
de lado, não. Degusta, todo dia. Serei mais organizado, serei mais equilibrado. Eu vou organizar minha casa, eu vou limpar minha casa, eu vou limpar meu guarda-roupa, né? Eu vou botar camisa preta separada, branca aqui, vermelha aqui. Eu vou varrer embaixo dos móveis, eu vou manter minha casa limpa, organizada. E assim na sua vida espiritual também, arruma o que tem que arrumar, irmão. Joga para fora da tua vida o que tem amarrado o teu ministério, tua vida. Jesus está voltando. Diga para a pessoa que está lá, Jesus está voltando, meu irmão. E é agora, agora é a hora. Pai, muito obrigado pela vida do nosso querido amigo Darlan. Guarda ele, Senhor, naquela motocicleta. Eu declaro que o Darlan não andará mais de motocicleta, mas o Senhor dará um carro para ele. Guarda a vida dele, põe um anjo na garupa daquela moto. Põe os teus anjos na estrada. Que os dias da moto do Darlan estejam contados. O Senhor abrirá as portas para ele obter um carro. Mas enquanto o Senhor não dá, Senhor, guarda o teu filho nessa estrada. Guarda a vida da Letícia. Abençoe sua família. Abençoe sua casa. Que ele continue sendo esse exemplo, ó Pai, para as nossas vidas. Abençoe a cada família aqui, a cada pessoa que vem nesse culto hoje. Visita Vivi agora, Senhor, lá na Santa Casa. A vida do irmão Anderson. Toma o emocional da tua filha em tuas mãos. Ah, Jesus, traga equilíbrio, saúde, ó Deus, emocional para nossa irmã Vivi. Abençoe a sua vida, dá saúde para ela, Jesus. Dá saúde para ela como o Senhor deu para a sogra de Pedro. Como o Senhor curou, o Senhor Jesus, muitas pessoas, o Senhor continua curando hoje. Visita a Santa Casa de Misericórdia. Quantas pessoas internadas lá por ansiedade, por espírito de depressão. Traga a cura, Pai. Abençoe a tua igreja, leva o teu povo em paz. Nos dá, Senhor, um feriado abençoado. Nos dá uma sexta-feira, um sábado, domingo, Senhor, abençoado aqui na tua casa. Abençoe a célula dos jovens que estarão reunidas na casa do Geniel no sábado. Abençoe nosso encontro de casais. Continua nos abençoando e nos guardando, ó Deus. Guarda a tua casa dos incêndios. Passa nessa fiação dessa igreja. Repreenda toda a fúria do diabo, ó Deus. Nada aqui vai queimar, porque o teu sangue cobre este lugar, ó Pai. Nos abençoa. Nos abençoa, é o que pedimos. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça redentora, e a comunhão, e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer amém? Antes de sair, tome o café, dá um abraço no seu irmão e equipe! Deus abençoe! Aplauda Jesus!